Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, com informações na medida certa. Estaremos destacando a questão dos medicamentos genéricos, que caíram na preferência popular e custam bem menos. Também falaremos aí dos beneficiários do Bolsa Família. Quase 100% desses beneficiários fazem o pré-natal. E além disso, vamos falar de ecologia, porque vegetação nativa aumenta em 45% dos municípios brasileiros. E tem muito mais outras informações. Então nos acompanhe. Vamos então à edição de hoje. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando de medicamentos genéricos, que inclusive já caíram no gosto e preferência popular, além de serem seguros, podem custar bem menos que os remédios que realmente têm marca. O estudo, inclusive, do IP, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, mostra o impacto desses medicamentos na vida de todos os brasileiros. Vamos observar com mais detalhes. Para quem preza pelo bolso, na farmácia é quase obrigatório perguntar: tem o genérico? Desde 1999, quando entrou em vigor a Lei dos Genéricos, os brasileiros ganharam uma alternativa mais barata para os medicamentos, já que ela permite a empresas farmacêuticas a produção e a comercialização de medicamentos com patentes expiradas, o que amplia a concorrência nos preços. O genérico, via de regra, eu procuro saber se o medicamento é bom, se o laboratório é bom, esse tipo de coisa. Tem medicamentos que a diferença de preço é absurda. Normalmente as farmácias o pessoal oferece, se quer o oficial ou o genérico, né? E dependendo do valor, com certeza a gente compra o genérico, sim. Eu vou no genérico porque acredito que seja a mesma qualidade, o preço é bem melhor, então eu tenho que tomar remédio a vida toda, algumas vezes, então procuro ao custo menor. A redução no preço dos medicamentos, especialmente os mais caros, pode chegar a 73,3% com os genéricos. A conclusão está em estudo lançado pelo IPEA. O que eu acho mais interessante desse estudo dos genéricos é que a gente consegue avaliar quais são os fatores que influenciam nessa queda de preço. Por exemplo, o tempo de entrada. Se o genérico entra rápido ou se ele demora para entrar, isso faz diferença. O número de genéricos que entram. Será que é o primeiro genérico que entra que faz o preço reduzir? Ou será que se você tem um segundo, um terceiro, um quarto genérico entrando, isso faz diferença ou não? Quando a gente está falando, por exemplo, de medicamentos que eram muito caros no começo. Os medicamentos mais caros, a gente vê que a queda de preços com a entrada de genérico foi maior. Vamos agora então falar de desemprego, porque o desemprego caiu no último trimestre. A taxa, inclusive, de desocupação caiu 6,9% aqui no país, entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano. Vamos ver com mais detalhes esta informação. De desocupação foi de 6,4%, uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao segundo trimestre, quando ficou em 6,9%. É a segunda menor taxa desde o início da série histórica em 2012. O rendimento médio mensal foi de pouco mais de R$ 3.200, apresentando estabilidade em relação ao trimestre anterior. Os trabalhadores na informalidade somaram quase 39% da população ocupada. Os dados do IBGE mostram ainda que a taxa de desemprego das mulheres foi 45% maior que a dos homens no terceiro trimestre desse ano. Entre pretos e pardos ficou acima de 7%, enquanto entre os brancos foi de 5%. Quando comparada por escolaridade, a desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto é maior, chegando a quase 11%. Já para as com nível superior completo é pouco mais de 3%. E os detalhes você confere lá na Agência Brasil. Endereço na tela para você, agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos agora falar de Bolsa Família, porque quase 100% dos beneficiários do Bolsa Família fazem o pré-natal. Inclusive, são dados do Ministério do Desenvolvimento Social que mostra que quase, então, em torno de 100% das gestantes beneficiárias do Bolsa Família fazem o pré-natal.
As grávidas precisam manter o acompanhamento de toda a gestação para continuar no programa de distribuição de renda. Observe essas outras informações e mais detalhes do que estamos aqui apresentando. Luana tem 2 filhos e espera o terceiro. Na casa dela, atualmente, só o marido trabalha. Luana recebe o Bolsa Família desde a primeira gravidez. E para manter o benefício, ela cumpre todas as exigências, mantendo atualizada a carteira de vacinação das crianças e o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde em dia. Porque ela sabe da importância de continuar recebendo benefício. Ajuda bem, né? Dá para comprar as coisas de casa, ou, comida, né? Ou para botar dentro de casa, ajuda bastante. Dados sobre os beneficiários do Bolsa Família mostram que em todo o país, das mais de 574 mil gestantes localizadas pelo levantamento e beneficiárias do Bolsa Família, mais de 99% estão com o pré-natal em dia. Entre as crianças, mais de 98% estão com a vacinação também em dia. Já em relação ao acompanhamento de dados nutricionais, o percentual ficou em 98,81% das crianças. A meta era alcançar pelo menos 80% das gestantes e das crianças. Por fim, foi registrado 81% de acompanhamento das condicionalidades da população beneficiária. A meta era também alcançar 80%. As famílias do Bolsa Família estão tendo acesso aos serviços de saúde e principalmente estão tendo a garantia de um cuidado integral nos serviços de saúde. Então, essa proposta, essa condicionalidade de que as famílias vinculadas ao Bolsa Família sejam acompanhadas pelas unidades de saúde, na verdade, são uma garantia de um direito dessas pessoas, dessas gestantes, dessas crianças que precisam desse acesso e principalmente precisam desse acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde. Para melhorar o acompanhamento das condicionalidades a partir de 2025, a ideia é que haja maior troca de informações entre o Ministério da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Atualmente, o monitoramento sobre o cumprimento das condicionalidades é feito pelo Ministério da Saúde, que compartilha dados com estados e municípios para garantir a proteção social das famílias em situação de pobreza. Quanto mais conseguirmos que essas informações sejam trabalhadas de forma integrada, mais vamos alcançar também esse objetivo de garantir o direito das pessoas vinculadas ao Bolsa Família. Então, uma iniciativa recente conseguiu já fazer com que as equipes de saúde da família tenham a informação a partir do MDS de que em cada comunidade quem são os beneficiários do Bolsa Família. Isso é uma iniciativa recente, tanto do MDS quanto do Ministério da Saúde, para que as equipes de saúde da família tenham melhor essa informação. E cada vez mais trabalhamos na integração dos sistemas do MDS, do Ministério da Saúde, para que todos possam ter essa informação cada vez mais ágil e que isso também permita um melhor planejamento e uma melhor efetivação das políticas públicas. Vamos também falar então de datas comemorativas. Tivemos aí o Dia Nacional do Doador de Sangue. Justamente para dar visibilidade a essa gestão tão importante para a vida de milhares de pessoas, o projeto Hemocentros Unidos está apoiando uma campanha de doação junto a todos os bancos de sangue públicos. Em São Paulo, a fundação responsável por um dos 5 maiores bancos de sangue da América Latina esteve e mantém uma programação especial para atrair mais doadores. Vamos observar. A equipe que trabalha na sala de doação da Fundação Pro Sangue de São Paulo recebeu reforço hoje. Os doutores Vaso e Carequinha vieram garantir o bom humor dos doadores, além do sentimento de satisfação de quem dá um pouco de si para ajudar outras pessoas. Tá bom hoje o lanche, viu? É pão, presunto, queijo, suco, maçã, tem bolo. A ação faz parte do Dia Nacional do Doador de Sangue e também do aniversário da Fundação Pro Sangue de São Paulo, que completa 40 anos.
doados. Eu me sinto bem em estar podendo ajudar outras pessoas, né? E não dói nada. Esse negócio é um mito, né? Para mim é tranquilo, não passo mal, não tem problema nenhum. A decoração especial e as intervenções artísticas buscam chamar a atenção para a importância da doação. O banco de sangue tem dificuldade em manter os estoques em níveis razoáveis para atender a população. O sangue é fundamental para atender vítimas de acidentes e garantir a realização de cirurgias. Pacientes vítimas de trauma, paciente vítima de ferimento por arma de fogo, da violência urbana, pacientes em tratamento de câncer, transplante, que não tem hora para acontecer, depende de um estoque adequado. Então, se eu não tenho um estoque adequado, eu posso comprometer tanto o tratamento quanto a vida do paciente. Para doar sangue, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentada e em boas condições de saúde. Lembrar de trazer um documento de identidade original com foto recente. Importante também evitar o álcool e os alimentos gordurosos. O paciente pode ser um desconhecido, mas da noite para o dia pode ser um conhecido, um amigo que esteja precisando. Então, a responsabilidade social, a gente depende única e exclusivamente do doador aqui com a gente, para que a gente possa tratar adequadamente pacientes tão complexos. Eu deixo 3 dias no ano, 3 datas no ano para poder doar. E sempre assim, sempre 3 a 4 vezes no ano para poder doar. E é muito bom porque, para mim, é uma satisfação. É uma satisfação. Vim aqui, para mim, é uma festa. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da aposentadoria que não pode ser penhorada para pagar advogado que atuou justamente no processo contra o INSS. Uma decisão bastante interessante da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que isso não pode acontecer nesse caso, porque fere aí a própria lei do Código de Processo Civil. Vamos observar com mais detalhes esta informação. Superior Tribunal de Justiça decide que a aposentadoria não pode ser penhorada para pagar advogado que atuou em processo contra o INSS. O entendimento é da terceira turma. O Código de Processo Civil prevê que vários bens não podem ser penhorados, a não ser para pagar valores devidos relacionados ao próprio bem, por exemplo, quando se contrai uma dívida para adquiri-lo. Foi usando essa exceção que uma sociedade de advogados ajuizou a execução de título extrajudicial para receber os honorários contratuais relativos ao trabalho na ação que levou à aquisição da aposentadoria para um cliente. Durante o processo, os advogados buscaram a penhora de parte dessa aposentadoria, mas o pedido foi negado em primeira e em segunda instância, sob o fundamento de que a subsistência do aposentado seria comprometida. No STJ, o recurso especial da Sociedade Advocatícia teve o provimento negado pela terceira turma. Para o colegiado, a regra prevista no CPC não permite a penhora do benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios, ainda que essas verbas sejam resultado da atuação do advogado na demanda previdenciária. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, o caso julgado não admite a aplicação da exceção à impenhorabilidade pelo fato de o benefício previdenciário não pertencer ao advogado para que ele possa entregá-lo ao cliente em troca dos honorários. Segundo a relatora, o dever de pagar o benefício surge de uma relação jurídica de direito material entre o beneficiário e o INSS, da qual o advogado não é parte. Vamos agora então falar de iniciativas que têm beneficiado moradores de comunidades. Lembrando que são 16 milhões e meio de pessoas que vivem em favelas no Brasil. Se pensarmos bem, são pessoas que trabalham, possuem sua conta bancária, usam cartão de crédito e fazem compras pela internet. Mas é justamente aí na hora de receber ou de ser entregue o seu produto, eles não conseguem receber esta encomenda porque acabam não possuindo o CEP. E a solução para esse problema, justamente com a iniciativa de moradores de uma comunidade no Rio de Janeiro, que criaram um serviço original e criativo, o Carteiro Amigo. Vamos observar. Fazer uma compra pela internet e receber o pedido em casa virou hábito para muita gente. Mas, para quem mora em comunidade, pode não ser uma tarefa tão simples.
O Francisco não podia contar com essa praticidade quando se mudou para o Alto da Rocinha há 40 anos. Para receber as encomendas era meio difícil, sabe? Porque o carteiro não entregava lá em cima, o correio. A gente tinha que pegar no correio. Com o projeto Carteiro Amigo, essa realidade mudou para o Francisco. Mudou também a vida do Fábio, que usa as entregas do Carteiro Amigo para manter seu hobby. Uma vara de pesca. Eu sempre compro material de pesca, ontem mesmo eu comprei uns negócios, entregaram aqui, eu peguei, aí chegou hoje de novo. Aí mais tarde deve ter mais outra coisa para chegar, que eu vou vir buscar, tá para chegar umas 3 horas da tarde. O Carteiro Amigo existe há 24 anos na Rocinha, no Rio de Janeiro. O projeto foi criado com o objetivo de atender a 36 mil casas da comunidade que não tem um CEP definido. Com ele, é possível fazer entregas de encomendas e correspondências em troca de um pagamento mensal. Segundo os Correios, 17 milhões de brasileiros não têm CEP, uma população que enfrenta obstáculos do simples recebimento de contas a encomendas maiores. Aqui na Rocinha nós somos uma espécie de caixa postal, somos uma espécie de síndico da comunidade, né? Tudo chega aqui pra gente e a gente entrega nas casas ou avisa que chegou. Vou dar um exemplo, chegou uma geladeira, né? Só que a Dona Maria não está em casa, então a gente avisa ela para quando ela chegar do trabalho, pedir para alguém vir buscar. Então nós temos essa parceria com a comunidade, nós temos essa proximidade com os moradores. Um dos propósitos do projeto é empregar pessoas da própria comunidade. Sou atendente do Carteiro Amigo, trabalho há mais de 9 anos. O Carteiro Amigo me facilitou muito porque eu moro aqui, eu trabalho aqui, eu também compro muito pela internet. Hoje em dia tudo pela internet é mais barato, né? Então facilitou muito a vida dos moradores. Vamos agora falar um pouquinho de turismo, que está batendo recorde. Exatamente, o Brasil já recebeu mais de 5 milhões de estrangeiros somente no ano de 2024. E olhando para os meses, o mês de outubro foi o melhor. E a maioria das histórias resultando na prática do sucesso do conjunto de ações do governo federal nas infraestruturas, na questão de distribuição de renda e também na questão de turismo. Foi o que declarou o ministro do Turismo, Celso Sabino, sobre o desempenho deste setor. Vamos observar. E é justamente isso. Em outubro de 2024, o Brasil recebeu mais de 500 mil de turistas internacionais, o maior índice dos últimos 35 anos. No acumulado até novembro, mais de 5 milhões de visitantes estrangeiros vieram ao país. O número representa em crescimento 13% em comparação no mesmo período de 2023. Foram mais de 500 mil de estrangeiros que visitaram o Brasil para fazer turismo agora em outubro. Maior número da série histórica. Desde quando começamos a medir quantos visitantes nós recebemos por mês, esse mês de outubro foi o melhor e maior da história. Resultado prático do sucesso do conjunto de ações do governo federal, infraestrutura, distribuição de renda, turismo. Motivo para comemorar, todo o governo está muito feliz. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias Semana vai agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil. E antes de encerrarmos, como sempre, vamos falar um pouquinho aqui da Mata Atlântica, vegetação nativa que aumentou em 45% dos municípios brasileiros, representando aí quase metade dos municípios aí da Mata Atlântica que tiveram esse aumento de vegetação nativa desde 2008. Apesar disso, 60% deles tem menos de 1/3 dessa cobertura de vegetação original, né? É o vegetal original. Os dados foram divulgados no último dia 26 pelo Mapa Biomas. Vamos observar com mais detalhes. No 13% do território nacional, a Mata Atlântica é o bioma que mais sofreu transformações nos últimos séculos. Um estudo que avalia desde quando o Código Florestal entrou em vigor, em 2008, até o ano passado, mostra que 45% dos municípios na Mata Atlântica apresentaram algum ganho de vegetação. A maioria dos que tem mais de metade da vegetação nativa possui unidades de conservação no território.
O bioma apresentou ainda uma redução de 49% na área desmatada em 2023, quando comparado a 2000. Já a perda de vegetação aconteceu principalmente em formação florestal e mais da metade foi em vegetação secundária, áreas que estavam em processo de regeneração. Nos últimos 39 anos, a agricultura teve um salto de 91% na Mata Atlântica. Os estados com maior aumento proporcional no período foram Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e São Paulo. De toda a área de agricultura no Brasil, 1/3 está no bioma. Este foi o Tele Brasil Notícias desta semana, que agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem. E também agradece o apoio técnico de toda a nossa equipe aqui de produção, edição e gravação. Lembrando que você acompanha as informações nossas através também do Facebook, ou mesmo YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou Facebook A Hora da Notícia. Queremos mais uma vez ressaltar a importância da informação sempre na medida certa através do Tele Brasil Notícias. Então, acompanhe a nossa programação e continue conosco. Até lá! Tele Brasil Notícias.